Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo aqui do canal eu vou falar de um assunto muito importante, muito recorrente, e muitos homens têm muitas dúvidas sobre essa medicação e seus efeitos colaterais, que é a tadalafila. Quando a gente usa, por que usa e principalmente hoje, quais são os efeitos colaterais? E aí eu vou te dizer também qual é a única contraindicação absoluta que você não pode tomar a tadalafila. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista, trabalho na parte de uro-oncologia e andrologia. Esse vídeo é um vídeo de extrema relevância, então peço para você, por gentileza, se inscrever aqui no canal, dar o joinha, assim, toda essa curiosidade, todo esse assunto o YouTube vai distribuir para mais pessoas e a gente consegue ajudar e conversar sobre esse assunto tão interessante, na verdade. A tadalafila aí, muitos de vocês já ouviram falar, muitos de vocês já usaram, usam ou têm curiosidade. É uma medicação desenvolvida, é um inibidor da 5-fosfodiesterase para o tratamento da disfunção erétil, da impotência. O que acontece? A 5-fosfodiesterase, em última análise, vai fazer uma distribuição, um aumento do óxido nítrico, que vai causar um relaxamento da musculatura dos vasos penianos. Então, os dois corpos cavernosos vão se encher de sangue com mais facilidade. Isso vai causar uma veno-oclusão e o paciente vai ter uma ereção de mais rigidez, uma ereção de melhor qualidade. A tadalafila, na indústria farmacêutica, ela é disponibilizada na dose de 5 e de 20 miligramas. Se você for na farmácia ali comprar a tadalafila, vai encontrar essas duas doses, de 5 e de 20 miligramas. A gente consegue também fazer doses manipuladas, né? Dose sublingual, dose de 7, 8 miligramas, de acordo com cada paciente, né? Isso é um dado aí, uma característica que cada paciente vai reagir de uma forma e cada paciente também vai poder ter um possível efeito colateral ou não. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Como a tadalafila é um vasodilatador, o mecanismo principal é uma vasodilatação da artéria cavernosa para encher o pênis de sangue, ele também vai causar uma vasodilatação em outros órgãos, acaba causando uma vasodilatação generalizada, não é um órgão específico, não é um remédio que você toma e vai fazer uma vasodilatação só do pênis. Então, basicamente, os efeitos colaterais da tadalafila são decorrentes de vasodilatação nesses outros órgãos. Então, qual é o principal efeito colateral que muitos homens reclamam? É a cefaleia, é a dor de cabeça. O paciente chega no consultório e fala: doutor, já experimentei a tadalafila, tomei, legal, namorei, tive uma ereção de qualidade, foi muito satisfatório, mas a dor de cabeça que me deu foi uma coisa que não foi legal. Eu tava namorando, tava transando, mas a dor de cabeça, minha cabeça ficava pulsando, uma dor em peso. Então, assim, foi um efeito colateral que não foi gostoso, né? Não valeu a pena, o paciente fala. A primeira coisa que a gente tem que fazer com esse paciente é ver qual a dose que ele usou, né? Se foi uma dose de 20, se foi uma dose de 10. Às vezes esse paciente tomou uma dose de 20, teve uma ereção extremamente vigorosa, com uma qualidade muito excepcional, talvez ele não precise da dose de 20. Talvez uma dose menor, uma dose manipulada, uma dose de 5, faça o efeito da ereção e diminua os efeitos colaterais para esse paciente, né? Então precisa ser avaliado caso a caso, paciente a paciente. A segunda causa, o segundo principal efeito colateral que muitos pacientes reclamam é do rubor facial, é a vermelhidão. O paciente chega e fala: doutor, tomei a tadalafila, mas eu fiquei com o rosto todo vermelho, parecia um pimentão, achava que ia explodir. E o paciente normalmente relaciona isso com um aumento da pressão. Ele fala: eu fiquei com uma hipertensão, meu rosto avermelhou. Na verdade, não é, porque a tadalafila ele é um vasodilatador. Teoricamente, ele diminui a pressão arterial. Consequentemente, essa vasodilatação das arteríolas periféricas faz o sangue chegar mais nas extremidades, então ele fica com esse aspecto de rubor, com esse aspecto de rosto vermelho. Se o paciente não teve nenhum problema, teve uma ereção boa e não liga por conta desse rubor facial, se isso não é uma coisa esteticamente, alguma coisa que chama muito atenção, pressão controlada, não tem problema, isso é só uma questão de orientação e de deixar o paciente mais tranquilo. O terceiro efeito colateral que a gente sabe que acontece, que às vezes incomoda bastante, é a congestão nasal. Por conta da vasodilatação, que eu já expliquei aqui para vocês, que é o mecanismo de ação da droga, os pacientes têm uma dilatação dos cornetos nasais, e isso faz o nariz entupir. Nariz entupir, tem um pouco de coriza, que é quando começa a secretar um pouquinho de secreção nasal. Isso incomoda bastante. Alguns pacientes já têm desvio de septo, rinite alérgica, então isso acaba prejudicando um pouquinho a qualidade da respiração desse paciente. Quarto efeito colateral, esse aí às vezes é incapacitante, que é a dor muscular. Tem paciente que toma a tadalafila, toma algum inibidor da 5-fosfodiesterase e reclama de uma dor nas pernas, dor nas costas, é excruciante. Fala: doutor, parece que eu apanhei, parece que eu joguei 2 dias de futebol e agora eu tenho dor nas pernas. Essa vasodilatação no músculo
faz também o músculo dilatar, mas o músculo ele é envolto por uma fáscia. É aquela pelinha que quando a gente compra a carne no supermercado, vem aquela pelinha brilhante, todo músculo tem aquilo. Se o músculo dilata muito, ele não tem para onde distender. E aí ele fica como se fosse uma microsíndrome compartimental, digamos assim. Então esse músculo fica sob uma pressão aumentada e isso causa uma dor muscular. Alguns pacientes têm isso, principalmente nas costas e nas pernas, né? Não sei se você aí já tomou tadalafila, teve algum desses efeitos colaterais. Escreve aqui pra gente conversar um pouquinho, conta a sua experiência pra gente poder discutir um pouquinho mais sobre isso. E um quinto aí, um pouco menos frequente de efeito colateral que alguns pacientes têm é a azia, dispepsia. O paciente toma tadalafila, ele fica com uma sensação de refluxo, uma queimação, isso daí incomoda um pouquinho o paciente ao longo do dia, por um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Então, alguns pacientes aí fazem uso da tadalafila e também fazem uso de alguma medicação que melhora a dispepsia, melhora a azia e acaba contornando esses efeitos colaterais. Mas só para você saber que se você já tomou e veio aquela azia, veio uma sensação de empachamento gástrico, uma queimação no pescoço, no esôfago, isso daí pode ser um efeito colateral da tadalafila. Tá joia? Um outro efeito colateral que alguns pacientes têm muito medo, na verdade, e é uma complicação um pouco mais grave, é o priapismo. Que é isso? É uma ereção prolongada por mais de 3, 4 horas. É muito raro um paciente que toma tadalafila ter priapismo, mas a gente precisa ficar de olho que muitos pacientes, principalmente jovens, têm tomado tadalafila de forma recreacional, sem precisar, e alguns pacientes fazem uso de substâncias ilícitas, cocaína, êxtase, enfim, várias substâncias que em sinergia com a tadalafila pode provocar um priapismo. Já precisei operar um paciente, fazer uma drenagem de priapismo por conta dessas situações. Então, assim, tadalafila é para quem precisa, não é para quem acha que tem que tomar. Então, passa no seu médico, converse com o seu médico para ver se você precisa, se você vai ser beneficiado com a tadalafila e ter orientações sobre esses possíveis efeitos colaterais. Como eu disse aqui, preciso dizer para vocês também qual é o principal efeito, a principal contraindicação absoluta. Pacientes que fazem uso de vasodilatadores coronarianos, nitratos, nitritos, isordil, monocordil, alguma dessas medicações de pacientes que têm uma artéria coronariana que precisa ser dilatada para irrigar o coração de uma forma mais eficaz. Se os pacientes já tomam esses vasodilatadores e tomam a tadalafila, vai causar uma vasodilatação maior ainda e corre o risco de ter um hipofluxo de sangue no coração. Então, se você toma nitrato, nitrito, alguma medicação dessas classes, você não pode tomar tadalafila sob um risco muito alto de ter um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Gostaria de compartilhar essas informações com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dê um joinha, façam um comentário se você já tomou, não tomou, se teve efeitos colaterais e assim a gente acaba discutindo com outros colegas também, outros pacientes, as nossas experiências. Valeu? Um abraço!